Inicialmente eu queria chamar para formar a mesa, para poder apresentar a vocês os 3 palestrantes. Depois cada um vai apresentar a sua palestra. Por favor, o professor Gilcélio, coordenador do Comitê de Ética dos Animais. Professor Daniel Braga Lourenço, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Professor Rogério Martins Maurício, Universidade Federal de São João del Rei. Gilcélio Amaral, por favor. Muito obrigado a todos presentes aqui e que tenham uma ótima palestra, um ótimo fim de tarde. Boa noite a todos. Eu hoje vou me sentir estou me sentindo um pouco ímpar aqui no laboratório, porque os outros 2 palestrantes vão simplesmente defender, né, o uso de animal na experimentação, quer dizer, num afinco de proibir mesmo a experimentação, e eu estou do outro lado, né, do campo, onde eu vou defender, eu vou apresentar para vocês que ainda, quer dizer, hoje em dia, a gente ainda precisa do animal para se fazer pesquisa. Vai chegar um tempo, eu acredito nisso, que a gente vai poder desenvolver tecnologia suficiente que de posse dessa tecnologia a gente não vai precisar mais fazer uso da experimentação nos animais, quer dizer, o equipamento próprio já vai identificar nos seres humanos, porque a gente utiliza os animais para a cura, para o conhecimento de disfunções e desordens, né? E aí vai chegar o tempo em que essa tecnologia aprimorada, ela vai identificar qualquer disfunção e aí sim não precisa mais da experimentação animal. Só que infelizmente hoje a gente ainda precisa sim dos animais para ampliar o nosso conhecimento e trabalhar aí com substâncias, com fármacos que possam melhorar a nossa vida, que é o que a gente tem hoje em dia e que para o futuro eu imagino que vai ser melhor ainda. Tá? Então, como o Rogério apresentou, sou o professor Gilcélio, eu sou o coordenador da Comissão de Ética, né, e Uso de Animais aqui da instituição. Então, igual eu havia falado, a gente... Tá ficando só um minutinho. Igual eu havia falado, a gente ainda precisa dos animais ainda para experimentação. Só que o uso desses animais hoje em dia, o que acontece? Existem normas e leis que entraram em vigor tem pouco tempo, que são bastante rígidas para a utilização do animal para pesquisa e mesmo para fim didático. E hoje o enfoque dessas normas é a ética do uso desses animais, ou seja, o animal hoje, mesmo sendo, podendo ser utilizado na pesquisa, ainda bem existem as comissões de éticas que regulariza, que dita normas, ou seja, não é qualquer tipo de experimentação que possa ser utilizada nos animais. Então nós temos que a ciência de animais de laboratório sofreu um processo evolutivo bastante acentuado e que a experimentação desses animais tem registros dela até antes da era cristã, onde era proibido a violação do corpo humano, então tentava-se aprender a fisiologia, a anatomia humana, através da violação dos animais. Né? E houve, graças a Deus, uma evolução do conhecimento humano, e aí depois passou-se a utilizar, quer dizer, com mais afinco, principalmente nos últimos, a partir de 1960 para cá, aí sim começou-se a utilizar os animais a fim de aprimorar, né, a biologia, o conhecimento da biologia, da medicina humana e veterinária, da anatomia, da fisiologia, imunologia e assim nos demais campos de aprendizado. A bioética hoje, ela tem 2 grandes áreas de atuação. A primeira vai ser sobre o meio ambiente,
que vai fiscalizar, ou que vai determinar, ou que vai tentar melhorar, né, as áreas utilizadas, porque a gente sabe que hoje, para a utilização da agropecuária e mesmo da agricultura, grandes áreas são devastadas e ainda não, quer dizer, hoje em dia sabe qual é o impacto dessa devastação. Então a bioética atua diretamente nas áreas utilizadas, o destino adequado de carcaças e dejetos, aterros sanitários, autoclavação e compostagem. Esse é um tema bastante amplo e o professor Rogério vai defendê-lo daqui a pouco, né? E também a bioética está no bem-estar animal, porque a experimentação animal, a experimentação dentro dos laboratórios, utilizando um animal, trata ele como o reagente biológico, ou seja, toda a nossa experimentação, tudo aquilo que a gente propõe, a gente faz com o animal. É nele que nós vamos fazer a experimentação. Só que a ética determina o bem-estar desse animal. Então, apesar de eu estar defendendo o uso de animais na experimentação, essa experimentação ela tem que ser bastante ética. Porque o animal não pode sofrer dor, o animal tem que estar num ambiente adequado, estar bem alimentado, tem que estar em condições favoráveis para aquele tipo de experimentação. Porque, como eu havia falado, ele é o reagente, é ele que vai sofrer todo o processo. E a gente não tem que tratar os animais assim como a gente trata dos instrumentos naquela experimentação. Ou seja, um becker, uma vidraria ou uma instrumentação qualquer, o animal é diferente disso. É uma vida que está ali sendo utilizada na experimentação. Hoje nós temos vários modelos, vários animais que são utilizados como modelo experimental. Aqui nós temos alguns. Só que cada um desses animais que são utilizados, eles seguem normas rígidas. Por exemplo, o sagui é utilizado pela Universidade Federal de Juiz de Fora. A experimentação é feita neste animal, nesse tipo de cobaia, né, de experimentação. Porém, o animal não pode ser sacrificado e tem um número bastante reduzido para a utilização das pesquisas. E assim como os demais animais. Quer dizer, são todos, além desses, ainda temos vários outros utilizados, mas ainda aqui no Brasil se utiliza bastante o animal na experimentação. A ética no uso dos animais, a gente, quando membro de comissão, né, o coordenador da comissão de ética aqui da universidade, a gente analisa vários ambientes quando um projeto de experimentação é submetido à comissão de ética. Entre esses nós temos o ambiente interno, ou seja, como se deve tratar o animal, tem que visualizar em que condições aquele animal está, qual a diferenciação do trato daquele animal. Se é um animal que está no período gestacional ou não, se é um macho ou uma fêmea. Então nós temos aí entre as raças espécies mais arisca e espécies mais dóceis. Então nós temos que primeiro conhecer o animal para saber que tipo de ambiente a gente vai ter que proporcionar para ele, levando em consideração o ambiente interno deste animal. O ambiente externo estaria envolvido aí com a temperatura, umidade, ciclo de luz, ruídos e dietas, entre outros fatores. Ou seja, não é só eu falar que vou fazer uma pesquisa e simplesmente pegar esse animal e colocar ele numa sala que não tem nenhum dessas características que permita eu fazer experimentação. Porque a minha experimentação nem vai ser válida. Eu simplesmente estou fazendo o quê? Depósito de animais. E não é essa a característica, a ética das comissões e a lei que rege toda essa estrutura. Nós temos aí o ambiente social, ou seja, o técnico que lida com os animais lá no biotério, os alunos que vão lidar com esses animais na experimentação. Então tem que ter uma conscientização, não é simplesmente pegar e falar que aquele é simplesmente um material instrumental, que não é. Então nós temos liderança, reagrupamento, densidade. Então nós temos vários fatores envolvidos aí no uso dos animais.
O ambiente biológico, então temos que ficar atentos se naquele grupo de animais existe algum micro-organismo, algum parasitismo. Então tem que ter essa observação, porque são todos fatores que vão interferir na pesquisa. Então, se o animal, se não tiver uma ética no cuidado dele, como é que eu vou validar os resultados da minha pesquisa? Então, existe no primeiro momento, pela coordenação da comissão de ética e também pelos membros, a ética na experimentação e no uso. Além disso, né, voltado aí para o ambiente experimental, transporte, manipulação, técnica experimental, anestesia, analgesia, eutanásia. Todos esses são elementos, são itens que a gente avalia quando um projeto chega dentro da comissão de ética. Então, quando o projeto surge dúvida, de repente não está bem esclarecido, a comissão não aprova, volta para o coordenador do projeto, o professor que elaborou, e aí esse coordenador, sim, vai responder aquelas perguntas que surgiram durante a análise deste processo. A ética aliada à ciência, isso faz parte, então, da experimentação, porque o que não é ético não pode ser científico. Eu posso validar uma experimentação científica com os animais se eu colocar numa caixa, que é o padrão, colocar 20 animais? Claro que não, é uma superpopulação, quer dizer, ali vai ter uma concorrência, vai ter uma dominância, que sempre vai ter um macho alfa sobre os demais, vamos ter brigas, vai ter N fatores envolvidos. Então, para se utilizar os animais, em primeiro momento tem que ter princípios éticos, de todos os calibres, em todos os ambientes, ou seja, não é simplesmente eu pegar um animal e falar que eu vou fazer a experimentação. Não, a gente tem que olhar as condições que esses animais vai ser colocado, a temperatura, a umidade, o trato, o manejo com os animais, não é qualquer pessoa, ou simplesmente a experimentação é do meu grupo de pesquisa, hoje vai o aluno X, amanhã vai o aluno Y, e assim sucessivo. Então, quer dizer, isso traz alterações nos animais, alterações de ambiente, alterações morfológicas, que vai depois trazer resultados variados para a gente. E a ética pode melhorar a pesquisa, desde que a gente, nós pesquisadores, sejamos educados. Não é simplesmente, não, eu sou um professor doutor, eu posso fazer pesquisa, vou solicitar os animais, e dentro do meu laboratório eu faço o que eu quero com os animais. Não é assim que funciona. Ainda mais aqui dentro da universidade, que a gente adotou várias medidas, seguindo aí normas federais, para que possa controlar o uso desses animais. Existe uma interação bastante acentuada entre a comissão de ética, a pró-reitoria de pesquisa e extensão, e o biotério, que fornece os animais. Ou seja, projetos que são submetidos à pró-reitoria são enviados para a gente um relatório, o qual a gente confere que se vai utilizar animal ou não, e se o projeto daquele professor que submeteu, ele também submeteu à comissão de ética. Então, nenhum projeto que vai para a pró-reitoria, se não passar pela comissão de ética, a pró-reitoria também não dá encaminhamento nele, devolve. E, ao mesmo tempo, passando pela comissão de ética, a gente encaminha esse parecer para o biotério, que ele também possa se programar em fornecer esses animais. Que aí ele tem o cuidado de não simplesmente colocar os animais para multiplicação lá e depois, não tendo projetos para utilização, simplesmente sacrificar esses animais. Então, a gente tem uma interação bastante íntima aí entre esses três órgãos aqui institucionais, a fim de evitar que projetos sejam executados sem a aprovação da comissão de ética, projetos que são submetidos à pró-reitoria de pesquisa também não passam, e também um controle lá do biotério no fornecimento desses animais. E na comissão de ética, esse daqui é mundialmente difundido e conhecido, normalmente nós utilizamos 3 princípios, ou o princípio dos 3 R's, que é a substituição, a redução e o aprimoramento. Ou seja, a substituição. Eu
por que utilizar animais se eu posso utilizar outra tecnologia? Ou seja, no Brasil, lá fora já é mais acentuado, mas aqui está vindo com a política agora de não utilizar os animais para o ensino na sala de aula. Então, para o ensino, a tendência é diminuir e deve realmente acabar o uso de animais no ensino. E que a gente pode utilizar aí, por exemplo, software, vídeos, que substituem adequadamente o uso dos animais na sala de aula para didática. Redução, isso estaria associado aí às pesquisas. Para que eu vou utilizar, por exemplo, 100 animais para uma pesquisa se eu posso utilizar um número menor? Se o meu grupo hoje de estatística, que infelizmente a gente precisa da estatística para as publicações, se a minha estatística permite que cada grupo tenha 6 animais, cada grupo experimental, então para que eu vou colocar 10, 12, 15 animais, se 6 é um número que me dá uns valores bastante plausíveis e viáveis para uma estatística verdadeira? Então, a redução estaria associada diretamente ao número de animais utilizados na pesquisa. E o aprimoramento, né, gente? Então, à medida que a gente vai conhecendo, vai utilizando os animais, a gente vai tendo novas e novas publicações e isso vai diminuindo, consequentemente, o uso dos animais para determinado conhecimento. Dificuldades no uso dos roteiros aí dos 3 R's. Quais são as principais barreiras que os pesquisadores, as comissões de éticas, né, principalmente as comissões de éticas, encontram com relação aos 3 R's? Primeiro, dificuldade em avaliar o bem-estar do animal. A gente tenta, na medida do possível, fornecer para os animais um ambiente adequado. Que ambiente adequado seria esse? Uma gaiola com um número reduzido de animais, com água, com ração à disposição. Se está tratando com fêmeas e ela tem cria, coloca-se aqueles pellets de ração dentro da gaiola que os animais podem explorar e ao mesmo tempo brincar. Então a gente tenta fornecer um ambiente mais adequado para esses animais. Mas até que ponto isso é válido? Então ainda tem essa questão. A redução atrelada à estatística foi o que eu falei. Para que utilizar grupos de 10, 12, 15, 20 animais, se eu posso reduzir esse grupo a 6 unidades, 6 elementos aí, 6 animais, que vai me fornecer estatística verdadeira? Validar técnicas de enriquecimento seria utilizar-se de alguns artifícios para facilitar, para melhorar o ambiente daquele animal. Relutância de alguns professores. Infelizmente, a gente ainda conta bastante com isso. Ou seja, quando o professor submete um projeto à comissão de ética, a gente tem vários membros da comissão aqui, então eu não vou estar falando nenhuma mentira, mas os projetos vêm com formulário não preenchido adequadamente, não vem explicitando o que vai acontecer, qual é o tipo de experimentação, porque infelizmente a gente tem alguns professores ainda que acham, quer dizer, não vieram de uma escola que a ética na utilização desses animais é algo bastante sério. E investimentos, né, gente? Fundos. Esse é o grande problema. Fala-se em dinheiro, aí a coisa complica. Por quê? É aquilo que eu falei no princípio da minha apresentação. Nós vamos chegar a um tempo aí para o futuro, que vamos ter tecnologia bastante apurada, que vai determinar aí, que vai poder identificar em nós mesmos as nossas disfunções, e através de terapias N tipos aí, terapia genética e etc., poder fazer a alteração ou conserto, entre aspas, né, daquela injúria que aquele indivíduo realmente vai ter. Mas infelizmente a gente ainda não tem isso e a gente ainda hoje conta aí com os animais para experimentação.
Em 2008, até 2008, a gente não tinha uma lei que regulamentasse o uso dos animais. Mas a nossa comissão de ética é anterior a 2008 e a gente já utilizava aqui na instituição alguns princípios para a utilização dos animais, mesmo não tendo uma lei federal que regulamentasse esse uso. A gente adotou, então, os princípios, né, do Conselho de Medicina Veterinária para a utilização dos animais, e todas as experimentações, todos os projetos anteriores a 2000, eu posso falar a 2009, porque a lei foi criada em 2008, mas foi sancionada em 2009, então é uma lei bastante recente. Até 2009 a gente sempre tentou regulamentar o uso dos animais, utilizando aí a Comissão de Medicina Veterinária. Então nós temos essa lei, que ela foi criada em 2008, a Lei AROC, e ela foi então regulamentada em 2009. Ela estabelece a criação do CONSEI, que é o Conselho Nacional de Controle Experimental Ambiental. Dentro do CONSEI, então é um conselho federal, existem várias normas, e ela criou o CIUCA, que é o Cadastro das Instituições de Uso Científico dos Animais. Então o CONSEI, ele regulariza e regulamenta todas as comissões de uso de animais do Brasil. E toda a comissão ela é cadastrada. Então cada membro de comissão de ética, ele é cadastrado então no CIUCA. O CONSEI tem como atribuições formular e zelar pelo cumprimento das normas relativas à utilização humanitária de animais, com a finalidade de ensino e pesquisa, levando em consideração que o ensino a gente já está assim, questionando bastante, né? Normas para biotérios centrais e setoriais, credenciamento das instituições com atividade de ensino e pesquisa, e ainda ele criou a CELA, que são as comissões de ética no uso de animais em todo o Brasil. A CELA é um nome padrão, e aí o acréscimo é cada instituição que compõe, que existe dentro da sua instituição uma comissão de ética. Antigamente a nossa chamava CEPEI, e hoje então é CELA, Comissão de Ética, né, no Uso de Animais da Universidade Federal de São João del Rei. Está subordinado à CONSEE, e o principal papel nosso é educar, conscientizar, e não controlar e fiscalizar. Apesar de que dentro da CELA da nossa instituição tem-se uma comissão de ética que vai vistoriar os laboratórios setoriais. Próximo, por favor. E dentro da SES, né, os membros, nós temos N tipo de membros, que vai desde professores de departamentos que fazem uso com os animais, até representantes externos, técnicos institucionais. Representantes externos nós temos do INMA, que é da Prefeitura, e ainda também da Sociedade Brasileira, a Sociedade Protetora dos Animais. Próximo. E dentro da CELA nós temos aí a aprovação prévia, né, antes do início dos experimentos. Então nós temos que aprovar todo tipo de experimentação. É a CELA, é a comissão que aprova, não é um conselheiro, tá, somente. E a ética deve avaliar em todas as condições dos animais, não só o protocolo da experimentação em si. Ou seja, utilizou animais, tem que saber as condições, o número, como é que vai ser a experimentação, como é que vai ser o sacrifício e o descarte da carcaça. E o mérito, nós temos aí um mérito da pesquisa versus a competência do pesquisador. Então, o pesquisador que não está trabalhando adequadamente, através das comissões que vão olhar, a gente pode, inclusive, acionar o CONSEI, a lei federal, para proibir aquele pesquisador que está agindo contra a ética no manuseio e na experimentação dos animais. Quanto maior o sofrimento que o experimento vai causar no animal, mais difícil é a sua justificativa. Então, experimentação que promovam dor praticamente não estão sendo mais aprovados pelas comissões de maneira geral, ok? Ganho do conhecimento com custo mínimo, então a gente tem que ter este conhecimento, porém utilizando um número bastante reduzido de animais.
o princípio dos 3 R's, né, que eu já citei, e avaliar casos fora do corpo da lei, do escopo da lei. Ou seja, se a gente não tem, vem um protocolo aí que nós não temos capacidade para avaliar, nós simplesmente temos aí uma ação, uma brecha dentro da lei que pode encaminhar para outros setores e assim poder avaliar esse projeto em especial. A CEL tem uma função também de melhorar a qualidade científica e a credibilidade das pesquisas. Tem uma interface com o IBAMA, que aí está mexendo regula leis, né, de crimes ambientais. Defesas e publicações, em muitos casos hoje, depende da aprovação da CEL. Ou seja, para se fazer uma publicação internacional, uma das coisas que eles exigem é um número de aprovação pelas comissões de éticas, assim como pesquisa também. O uso de animais, né, existe aí conflitos e dificuldades da ética, que são os benefícios ao ser humano vezes a dor e o sofrimento dos animais, que é causado aos animais. Por isso que a comissão de ética, quer dizer, a gente ainda é a favor do uso dos animais, mas, como o próprio nome diz, até que ponto é válido determinado tipo de experimentação com os animais. E para levar a um equilíbrio de valores, onde a gente tem aí a experimentação sim, mas levando em consideração que você está tratando com um ser vivo, né? E chegando aí às considerações finais, né? Cientista possui a responsabilidade em relação ao bem-estar do animal. Ética aliada à ciência. Então, eu defendo ainda, até que a tecnologia seja desenvolvida, o uso dos animais, mas tem que estar aliada realmente à ética. Quer dizer, sacrificar animais de maneira inadequada ou fazer experimentação que tragam dor, algum tipo de malefício para o animal, aí está fora de cogitação, né? E os méritos éticos versus os méritos dos motivos científicos. Até que ponto uma experimentação ela é válida para utilizar os animais. E é possível eliminar os usos de animais em pesquisa? Hoje em dia, eu defendo que não. Infelizmente, a gente ainda precisa dos animais para aumentar o nosso conhecimento. E assim, eu acredito piamente que com investimento em tecnologia, a gente vai poder, então, abolir, né, o uso dos animais na experimentação. E, só ainda, não o último, para finalizar, não, o último. Está aqui o meu e-mail, sou o coordenador da Comissão de Ética aqui da Universidade, a gente está aberto aí a qualquer tipo de pergunta, informações, qualquer tipo de curiosidade que vocês quiserem, alguma apresentação, está aqui o meu e-mail, e aí a gente passa para a comissão e a comissão responde adequadamente tiram todas as dúvidas que vocês tiverem. Muito obrigado a todos.